Esse caso aí que eu tava falando mais cedo, né? Eu fiz esse vídeo falando sobre essa pessoa, essa mulher nessa loja, né? Que eu fui. Infelizmente, cara, e aí é que tá essa questão das energias. Você nunca pode sair, tipo, não, beleza, entendeu? Não é que você nunca pode fazer isso, você pode. Mas o procedimento ele é um pouco mais complicado. Você tem que ter proteção psíquica, espiritual, emocional. Você tem que estar em dia. Um monte de coisa você tem que meditar. Você tem que estar todo turbinado. E aí você pode, né? Se não, cara, é isso, entendeu? Você vai ser vampirizado, cara. Vampirizado na rua. Por isso você não pode sair, tipo, é isso que eu digo. Você não pode sair, não, vou sair, beleza, cara, massa, beleza, hoje é o dia. Se você sair assim, não é só beleza, assim, é de sair, tipo, achando assim, ah, não, cara, o dia vai ser só alegria e só paz e eu não quero, entendeu? Tipo, ou eu vou falar com todo mundo, opa, tudo bem. Você não pode sair assim, cara, no Brasil. Por quê? Porque você vai ser destruído, cara. Você vai ser, no mínimo, vampirizado, como aconteceu nesse caso aí. Vampirizado psiquicamente, espiritualmente, no mínimo. Porque você vai encontrar umas pessoas desequilibradas, sabe? Vampiros mesmo, vampiros, caçadores, predadores emocionais, você vai encontrar na rua. Quando não, outras coisas, né? Você pode ser atacado, assaltado, esse monte de coisa. Mas além disso, você pode também sofrer essa. Você não pode sair de boa, entendeu? Não, aí é que tá o ponto. Aí que as pessoas não entendem. Por que o Brasil ele é um país de energias negativas? Porque é justamente isso. Ele sempre te coloca numa posição de ou você tá com medo. E aí medo aqui no sentido disso que a gente fala, as pessoas falam mesmo, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de, né? Essas coisas. Então as pessoas estão sempre com medo, então quando elas já saem com medo, né? E quando você sai com medo, cara, tu não sai numa boa, entendeu? Tem uma parte do teu ser que tá ali no medo, cara. Ele não tá de boas, entendeu? Eu vou, sabe? Vou falar com as pessoas, sabe? Vou ser educado. Não vai, entendeu? Então, você é literalmente parasitado por todo o sistema que existe no Brasil. Todo o sistema que existe no Brasil, ele é feito para deixar as pessoas nesse círculo vicioso do medo e tal. Porque se você sair, como eu falei, tipo, não, vou sair na paz, vou sair. Você pode fazer isso, aí que tá, mas você vai sofrer. Tem uma parte de você que você vai sofrer, você vai ser parasitado, você vai ser vampirizado e tal. No mínimo, como eu falei, você pode ainda sofrer, porque você vai ser visto como vítima, muito alegre, né? Ah, não, beleza e tal. Tipo, você não oferece nenhum tipo de resistência, né? Aquele cara pacifista, você nunca pode, não vou nem. Tipo, brother, você vai ser. Tá entendendo? E aí é que tá o ponto. Esse tipo de energia era para florescer e passar para frente sabe? Chegar no outro e o outro também e amplificar e isso modificar. E assim sim, cara, aí você vai criar umas. Porque aí sim, aí existe uma roda de energia que aí começa a ser uma sinergia e aí você movimenta a sociedade para, sabe, no sentido de evoluir a sociedade, cara, como um todo, com boas energias, todo mundo, não, cara, beleza, não e tal, entendeu? Que antigamente existia muito isso. Hoje em dia não tem mais, cara. E aí, esse país, assim, dessa forma, aí ele prospera. Aí ele vira um lugar legal, de evolução, galera bacana. Tá entendendo? Não, aqui no Brasil, se você sair assim, como eu saio, a maioria das vezes, às vezes neutro, mas uma grande parte das vezes tentando fazer coisas legais, pô, né? E tal. Tava até nessa loja mesmo, teve uma hora que pediram lá essa mesma galera lá pedindo lá um negócio lá, uma caixa, tava perto de mim, eu passei a caixa. Não tem problema, ninguém agradeceu, né? Não teve nenhum momento, obrigado, não existe isso, né? Essas palavras, obrigado, por favor, né? Isso não existe mais, né? No vocabulário
brasileiro, do mundo, mas a gente está falando aqui, a gente está no Brasil, né? Não existe mais essas palavras no vocabulário brasileiro em 2026. Isso não existe mais. Por favor, com licença, obrigado, por gentileza, de nada. Essas coisas não existem, né? E aí, quer dizer, eu tento sempre tentar. Tento sair assim, tipo, não, beleza, vamos lá, né? E não ser bobo alegre, mas tentar, tipo, não, brother, vamos, né? E você, cara, 80% das vezes, 90% das vezes, aí você encontra, entendeu? Claro que não, às vezes, não acentuado nesse grau que eu encontrei hoje, mas você encontra isso aí, cara. Você vai ser parasitado, você vai ser. Tá entendendo? E aí o que acontece, cara, é justamente isso. Quando você sai, você vai ser. E aí vai te forçar a ter uma reação. Porque é o que eu tava pensando agora recente. A minha reação justamente é isso. Tipo, cara, o que eu tava pensando agora recente? Eu disse, cara, eu comigo mesmo, eu disse, cara, quando uma pessoa ficar me encarando, né, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que, tipo, encarar de volta, eu vou ter que fazer alguma coisa, entendeu? Tem uma parte de mim que diz assim, não, você tem que fazer, cara. Você tem que fazer. Tem uma outra parte de mim que diz assim, não, vamos tentar, né, ficar no equilíbrio, vamos, né, não confronta, né, porque isso é o mais, assim, tipo, o mais certo é você, tipo, cara, em 99% das vezes, cara, o melhor que você faz no Brasil, principalmente da maneira como essas energias estão no país e tudo mais, o melhor que você faz é não confrontar nada, entendeu? Claro que você não vai falar isso para as pessoas, você fica na sua, mas assim, você não confronta, cara. Se a pessoa tiver, você, tipo, vira o olhar, tá entendendo? Tipo, sabe? E é isso que eu tento fazer. O problema é que tem uma outra parte de mim que diz assim, brother, se tu ficar assim, cara, tá entendendo? Tem aquela parte de mim. E o pior é que às vezes eu tenho uma tendência, lógico, tem uma segunda parte de mim que eu tenho uma tendência a dizer que não. Uma segunda parte da alma, né, que diz assim, não, mas é o correto mesmo, porque senão você vai sempre ficar na defensiva, cara. E você vai ter sempre que. E quando a pessoa chega e te atrapalha, ela chega, tipo, brother, como eu falei, ela entrou na conversa que eu tava tendo, cara. Sabe, eu não fui até ela. Tu tá entendendo o que eu tô falando, cara? Quer dizer, eu fui. A pessoa veio. Você tá entendendo? A pessoa veio vampirizar. Tá entendendo? Ela veio. E eu me lembro que eu notei assim, eu tava conversando com ele e de repente aquela pessoa veio, parou ali na mesa e ficou me olhando, cara. Ficou me olhando. Ela ficou tipo um predador, cara, pra presa. Ela ficou me olhando assim, tipo, ela ficou me olhando. Tanto que lá pelas tantas eu pensei, cara, ela quer falar com o cara e não tá sabendo dizer. Porque as pessoas também têm isso, elas não sabem mais dizer, elas não sabem dizer. Opa, deixa eu só perguntar um negócio aqui pra ele, por gentileza, só rapidinho. Se eu dissesse isso, cara, opa, na hora, tipo, não. Claro, não, por gentileza, não, pode ficar à vontade, pode perguntar. Claro, né? Uma pessoa pedir com educação, tá? Mas não se faz, não tem isso, é isso que eu falo. Não existe isso. As pessoas estão completamente selvagens, elas não sabem mais nem falar com a outra pessoa, dizer não. Só que se ela ficou ali, ela veio na conversa, entrou e parou ali. E se ela queria falar com ele, que era o que ela queria, e ficou me olhando com raiva, né? Como se fosse, tipo, cara, com duas adagas, assim, tipo, em mim, assim. Tu tá entendendo esse tipo de olhar, cara? Não era tipo, ela tá ali, né? Ela chegou e ficou me olhando, velho. É tipo, é bizarro, cara. Só é paranormal, entendeu? É tipo assim, chega o gelê. Assim, tem uma parte de mim que se gela, cara. Tem uma parte de você que diz, esse olhar é olhar vampirizador, entendeu? Se gela. Tem uma parte de mim que gela, assim, cara, sabe? Mas eu seguro, não, bro, não. Entendeu? E aí, velho, eu disse... Não, mas quer dizer, se ela quisesse falar com ele, ela dizia. Só que aí, voltando, né? Se ela tava me olhando assim, tem uma hora que uma parte de mim diz assim, não, brother, você tem que olhar e confrontar a pessoa, você tem que confrontar. Porque senão, o que vai acontecer? A pessoa já entrou na tua
no teu território ali, e ela tá, não só ela entrou, que ela já devia ter vergonha. Aí é que tá o ponto, cara, que as pessoas também talvez não entendem o que eu tô falando aqui. Que a pessoa, ela já entrou na coisa. Cara, que eu nem tenho coragem de fazer. Eu nem faço. Não é que eu não tenho coragem, eu posso até fazer, mas eu não tenho cara de fazer isso. Eu nem faria isso, sabe? E ela entrou na coisa e ficou me olhando, sabe? Aí falou um negócio lá sobre o horário lá do jogo, tipo assim, que sabe, eu tava conversando com ele, ela se meteu no negócio. Eu fiquei, caramba, velho. Tipo, cara, é uma falta assim de tipo, e sem dizer, tipo, opa, tudo bem, desculpa, eu tô aqui porque eu tô querendo falar. Sabe, velho? É uma falta assim completa. É selvageria, cara. Selvageria, entendeu? Isso já é o sinal de uma sociedade que acabou, cara. Acabou. A sociedade brasileira acabou. Enfim. E ela. E em vez de ela. Então, assim, não, voltando. É o que eu não posso ficar o tempo todo com uma pessoa que, tipo. Sabe? Você tem que, em algum momento, você tem que fazer alguma coisa. Então eu poderia ter olhado para ela e ter dito, tudo bem, você tá precisando de alguma coisa, você quer. Ou então ter olhado para ela mais, assim, com mais incisão, né? E é isso que eu penso, cara, eu tenho que fazer isso, cara. Da próxima vez, você tem que fazer isso. Você tem que olhar pra pessoa que tá te olhando, você tem uma hora que tem que parar e, tipo, olhar para ela e, tipo, brother, fazer se mancar. Tipo, aquele olhar, tipo, brother, vamos parar com isso, entendeu? Sem brigar nem nada, mas, tipo assim, cara, você tem que olhar. Sabe? Só que aí que tá, cara. Aí que tá. Esse tipo de atitude, ela, beleza, ela realmente ela não é violenta, assim, no sentido da coisa, entendeu? Você tá só se defendendo e é uma coisa bem, até uma defesa até bem sutil, assim, entre aspas, né? Mas assim, cara, o ideal seria não criar animosidade, sabe? Mas aí é que tá um ponto, cara. Se você não cria nenhum tipo. Cara, você fica à mercê total dessas pessoas que estão aí no mundo aí, que estão no Brasil aí, cara. Tem esse monte de gente surtada aí no Brasil, solta. Verdadeiros, sabe, demôniozinhos de Satanás, soltos aí, cara. Soltos. Entendeu? Porque não é só ela, isso é um comportamento, né? Que tá aí. Verdadeiros, sabe? Domíniozinhos de Satanás, entendeu? E se você ficar o tempo todo, cara, sabe, tipo, não, beleza, eu acho que isso aí é o melhor que se faz, é isso aí, cara. Quando você não sabe reagir, sabe o que você vai fazer, não, o melhor que você faz é tipo no brother. Baixa o rosto e já era, entendeu? Mas o lance é que é justamente isso, cara. Você tipo assim, é bizarro, cara. É bizarro, sabe? Porque assim, é muita energia negativa, cara. E aí a gente volta ao ponto inicial do vídeo. É que assim, o Brasil, ele não tem como você, sabe, você quer dar energia positiva, cara, e você é vampirizado, cara, você é roubado, sabe, cara, não se tem uma coisa assim, sabe, as pessoas, elas não recebem energia positiva, cara. A maioria das pessoas não recebe. A maioria das pessoas, elas são completamente, elas não recebem, cara. A energia positiva para elas é vista como se fosse fraqueza, sabe? É vista como se fosse, sabe? É isso, né? Fraqueza. Elas são avessas, elas não recebem. Se você quer ser educado, entendeu? Tipo, opa, tudo bem, com licença. Elas acham que isso aí elas ficam te olhando, elas acham que, sabe? E aí é isso, cara. Tem esse monte de gente assim no país. Cara, é impossível você ter um país de energia boa, de energia positiva. Que você vai sair de casa e você vai. Por isso que as pessoas dizem, cara, eu tô depressivo, as pessoas estão tomando remédio, não sei. Porque é por causa disso, cara. Porque não tem energia positiva, cara. Porque as pessoas comeram a energia positiva toda, elas não têm energia positiva nenhuma. Entendeu? E quem sai com energia positiva para entrar no meio é vampirizada e destruída. É completamente vaporizada a pessoa. Tá entendendo?
É isso, cara. É isso aí. Você não tem um país, uma evolução, um estado consciencial dessa forma, entendeu? Enfim.